hoje veio a Belo Horizonte conversar com uma pessoa que entende muito de diretas, mesmo porque já ocupou todos os cargos eletivos parlamentares e mesmo que negue, é um candidato em potencial à presidência da República, cada vez mais na hipótese de diretas, de indiretas, na hipótese do parlamentarismo e principalmente na tese do candidato de consenso. Consenso é com ele, Tancredo de Almeida Neves, não fosse ele mineiro, governador de Minas. Para conversar com esse político, que é o retrato da política que ele dedicou mais da metade dos seus 73 anos, o Canal Livre hoje convidou Luiz Carlos Bernardes, repórter político e diretor de jornalismo da TV Bandeirante em Belo Horizonte, Francisco Guilherme Gonçalves, presidente da Associação Comercial de Minas, o cientista político René Dreyfus, autor de 1964, A Conquista do Estado, e José Augusto Ribeiro. Governador, todos nós confiamos na completa democratização do nosso país, como eu sei que o senhor confia, ainda estamos sob o impacto das declarações do presidente Figueiredo sobre as eleições diretas para presidente aqui no Brasil. Eu queria que, sem muita mineirice, aproveitando a sua experiência, que afinal vem na mineirice também, o senhor fizesse uma análise para a gente, para começar o nosso programa, sobre a possibilidade concreta da realização de eleições diretas para a sucessão do presidente Figueiredo. Bem, as declarações do presidente não me surpreenderam. Quando eu estive com ele há pouco mais de um mês, tive a ocasião de colocar as vantagens da eleição direta em face do impasse sucessório que se vai adensando. Sua Excelência me ouviu com a maior atenção, não deu nenhuma manifestação de adesão às diretas, mas também não formulou nenhuma impugnação à realização dessas eleições. Eu deixei essa reunião convencido que o presidente estava sendo trabalhado por essa ideia. E as últimas manifestações de setores intimamente ligados ao governo já eram todas elas como que preparando as declarações do presidente na África. Já estava por conseguinte de espírito preparado para receber esta declaração do presidente. Sem dúvida ela tem repercussões as mais profundas. Não junto à opinião pública do país, junto ao povo, porque o povo, segundo as pesquisas de diversas fontes já levadas a efeito até o momento, é maciçamente pelas eleições diretas. Governador, a sua primeira reação à entrevista do presidente na África foi prever, além da eleição direta, a convocação da Constituinte. Agora o senhor nos revela que há algum tempo, algumas semanas, o senhor levou ao presidente a ideia da eleição direta, que agora ele encampa de público. O senhor já levou ao presidente a ideia da Constituinte? Eu nunca tive a oportunidade de tratar desse assunto com o presidente e creio que na área do governo apenas uma vez com o ministro Ibrahim Abiak. Mas, nesta ocasião, a tendência do governo era muito hostil à convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Hoje eu já vejo condições para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E a verdade é que a plena restauração democrática do país, na qual se engajou o presidente com um juramento histórico, ela só se consumará e se completará o dia que nós tivermos realmente a nação reunida numa Constituinte para dar ao país uma nova Constituição. Governador, é só intuição ou o senhor tem também informação de que o governo, assim como evoluiu para a tese da eleição direta, pelo menos subjetivamente, evolui também, pelo menos subjetivamente, para a tese da Constituinte? Não tem nenhuma informação, mas está dentro da lógica do processo. A restauração plena da democracia no Brasil só se consumará com esse ato final, Governador, que é realmente a da implantação de uma nova ordem institucional para o Brasil. O senhor ainda não respondeu a minha primeira pergunta. Eu queria que o senhor fizesse uma análise. O senhor falou das declarações do presidente, mas eu queria que o senhor analisasse as possibilidades concretas da realização das eleições diretas. O senhor falou, quando o senhor respondeu, o senhor falou que está colocado um impasse. Que impasse é esse? E se as diretas são uma eu ia responder a sua pergunta por inteiro, mas a pressa do nosso amigo Zé Augusto me pediu que eu atendesse o seu pedido e fiquei até numa posição indelicada que eu lhe peço desculpas. Por o seguinte, as declarações do presidente têm repercussões profundas. Não ia dizer, não tanto diante do povo, que é por convicção e por intuição pelas eleições diretas, mas sobretudo na classe política. Segmentos importantes do PDS são pelas eleições diretas. Eles estavam apenas contidos pelas conveniências partidárias perfeitamente compreensíveis. Mas com esse sinal verde do presidente, esses segmentos vão realmente se articular e vão apresentar dentro do partido e de público as suas convicções pelas eleições diretas.
Acho que o grande obstáculo à implantação das eleições diretas no Brasil é o da Constituição, que nós só teremos diretas reformando a Constituição. E a reforma da Constituição vai depender de um quórum altíssimo, de 2/3. E nenhum partido da oposição, nem toda a oposição somada, perfaz o quórum de 2/3. É necessário que haja entendimento com o PDS ou com segmentos do PDS para que nós tenhamos aquele número de parlamentares suficientes na Câmara e no Senado para que reformada a Constituição, as eleições diretas sejam a realidade. Governador, o senhor defendeu em São Paulo há alguns dias a formação no Brasil de uma frente multipartidária, a exemplo do que aconteceu na Argentina, para se chegar à democratização. Seria o momento da formação dessa frente multipartidária para se chegar às diretas? Bem, em todo o país, e isso é lição da história, o processo de transição de um regime ditatorial para um regime democrático não é fácil, é complexo, difícil. E nós estamos acompanhando o drama argentino e vendo como é pungente, como é traumatizante esta etapa da evolução democrática daquele povo irmão. No Brasil é a mesma coisa. Nós avançamos muito no processo democrático de 64 para cá, mas nós só teremos democracia política em toda a sua plenitude no dia que tivermos eleições diretas para presidente da República e também uma nova Constituição emanada de uma Constituinte eleita também pelo voto direto do povo, sem restrição ou sem eliminação de qualquer parcela da opinião pública brasileira. Ainda em São Paulo... Desculpe. Então eu diria o seguinte, que esse processo de redemocratização do país será muito difícil se ele for feito em clima de luta, em clima de competição, em clima de choque, quer dizer, não só de natureza política, como de natureza de classe. Acho que se houvesse realmente um entendimento, não apenas entre lideranças políticas e partidos, mas também entre lideranças classistas, empresariais e empregados, para que nós pudéssemos romper esse impasse. Enquanto não houver esse entendimento, e pode ser que eu esteja errado, mas é o que eu penso sinceramente, o processo de transição final do autoritarismo para a democracia será muito tormentoso. Então, na opinião do senhor, haveria a necessidade de um consenso tanto para as diretas, um consenso entre os partidos, tanto para as eleições diretas, quanto para se chegar à Constituinte? Bem, o erro que existe aí, a meu ver, é que para as eleições diretas o consenso é inevitável, né? Os jornais de hoje já dão que o presidente Ulisses Guimarães pretende procurar o PDS para colocar o problema das diretas. Isso já devia ter sido feito há 2 anos atrás. Sempre entendi que o problema das diretas no Brasil nunca foi um problema de povo. Não há o que conquistar nas camadas populares a adesão para as eleições diretas. As dificuldades para as eleições diretas estavam no Congresso. Por conseguinte, todo o trabalho devia ser no Congresso, onde as dificuldades deveriam ser removidas. Nós, sem o consenso parlamentar, não teremos condições de reformar a Constituição. O perigo que eu vejo em torno das eleições diretas é uma preocupação que é muito dominante em certos setores da classe política, que a eleição direta por si só vai resolver todos os problemas brasileiros. É um equívoco. A eleição direta não é um fim, é um meio. Nós podemos, juntamente com as eleições diretas, assumir outros compromissos com a nação. O compromisso, sobretudo, da reformulação da ordem institucional, o compromisso da reformulação da ordem política e econômica e, sobretudo, da fixação de diretrizes para a nova política social. A eleição direta deve ser realmente um meio e jamais um fim em si mesmo. Governador, a questão das eleições diretas é quase que vox populi neste momento. Ao mesmo tempo, governadores do PDS estão se aproximando dessa proposta. Políticos do PDS se aproximam dessa proposta. Setores empresariais, há vozes importantes colocando essa questão. Na área sindical, a mesma coisa. A classe política como um todo, os setores intelectuais, os setores da cultura desse país. Há realmente o que se chama o consenso da sociedade a respeito das eleições diretas. A questão talvez não seja, portanto, se vai ou não vai ter uma opinião pública a favor dessas eleições, mas a questão talvez seja de como se chega a essas eleições. Como chegar a essas eleições? Qual a mecânica, qual o processo, qual a manobra ou as manobras necessárias, as evoluções necessárias para chegar às eleições diretas? Essa seria uma questão. E a segunda questão seria que tipo de diretas? Diretas
dentro do modelo alemão, dentro do modelo britânico, dentro do modelo americano, dentro do modelo francês, dentro do modelo brasileiro. E realmente no quadro de que tipo de diretas, nós poderíamos pensar neste momento também a questão de haverá uma transição, haverá um mandato tampão. Suas perguntas são muito complexas. Vamos começar pela primeira. Nós estamos vivendo no Brasil que tem sido comum na nossa história. Quer dizer, as nossas elites estão sempre muito aquém do povo e do sentimento nacional. A opinião pública, o povo e a nação é toda por eleições diretas. Há um grupo de elite política que se opõe às eleições diretas. Isso tem sido realmente uma constante na história do Brasil. As elites no Brasil sempre retardaram muito o processo de evolução social e política do nosso país. No momento, a despeito do quadro que o Dreyfus traça, da unanimidade quase que maciça em torno das eleições diretas, há grupos parlamentares fortes que se opõem às eleições diretas. Não se sabe ainda qual é a força desse grupo, se ele tem ou não tem condições para impedir a constituição daquele Código de 2/3. Se tem, dificilmente nós vamos conseguir a implantação das eleições diretas. Agora, se ele não tem força suficiente para impedir a composição deste quórum, eu não tenho nenhuma dúvida que as eleições diretas virão, a menos que esse grupo do PDS consiga uma posição tão vigorosa dentro do seu partido, que através do Instituto do Fechamento de Questão, impeça que aqueles pedecistas favoráveis à eleição direta se manifestem livremente, que eles tenham que renunciar às suas convicções para se submeterem à decisão do partido como um todo, como uma entidade, como um conjunto de organização. Mas a sua opinião é que esse grupo consegue ou não consegue? O senhor acha que o que dizem é que o grupo mais forte dentro do Congresso é o grupo de parlamentares que elegeria, se o colégio eleitoral fosse hoje, Paulo Salim Maluf para a presidência da República? Que esse grupo ficou fortalecido com a presença agora de Moacir Dalla? O que o senhor acha? Esse grupo tem força ou não tem força? Eu não tenho, do PSD com o PDS, como avaliar a posição dos adversários das eleições diretas. Posso lhe assegurar que não é um grupo pequeno, porque todos aqueles que raciocinam partidariamente colocam logo o problema em termos imediatistas. Se nós temos a certeza de vencer as eleições através do pleito indireto, através de um colégio eleitoral que nós já organizamos, por que motivo nós devemos abrir mão e renunciar a uma posição que nos favorece? É o raciocínio que eu chamaria do fisiologismo político. Aí ele coloca-se o partido acima do povo, o partido acima da nação, o partido acima das próprias instituições democráticas. E eu confesso honestamente que não posso avaliar a expressão desse contingente como número para possibilitar ou impedir a reforma constitucional. Governador, estatisticamente, a oposição precisa apenas de 80 votos de deputados do PDS e de 22 votos de senadores do PDS para, com os seus votos, completar aqueles 2/3 necessários para a aprovação da emenda às eleições diretas. O senhor acha que dá para conseguir, dos 235 deputados do PDS, 80 a favor da eleição direta? Eu acho mais fácil alcançar o quórum de que crescemos na Câmara do que no Senado, apesar do quórum ser mais baixo. O Senado é uma casa mais partidária, é uma casa mais conservadora, é uma casa mais apegada realmente à rotina do que uma casa que esteja fascinada pelas inovações. Então, voltando às questões que o Dreyfus colocou para o senhor, existiria um outro caminho, um mandato tampão, por exemplo? Bem, o Dreyfus colocou, em primeiro lugar, se nós devemos ir ou não para as eleições diretas e que tipo de eleição direta. Bem, eu acho que esse problema de escolher o tipo de eleição é secundário. O importante é que haja eleições diretas, que elas sejam autênticas, representativas, honestas e autenticamente expressivas da vontade e da consciência popular. E isso no Brasil nós evoluímos muito. São muito poucas as áreas do território nacional em que as eleições são manipuladas, em que as eleições sofrem a influência de forças estranhas comprometedoras da sua veracidade. As eleições no Brasil têm sido realmente verdadeiras, exatas. São poucos os casos em que se aponta um ou outro caso de fraude ou de falseamento do pleito. O importante é que haja eleição direta e que se faça de acordo com a tradição das eleições brasileiras para os pleitos majoritários.
A segunda pergunta é que se falhar a eleição direta, se eu entendi bem, qual seria a solução? Aí não restará alternativa, é a observância da Constituição, que estabelece o sistema do colégio eleitoral. Eu considero altamente negativo, porque ele representa a impugnação total de toda a consciência democrática brasileira. As eleições indiretas, em tese, são democráticas, porque podemos alcançar realmente a legitimidade do poder através de eleições indiretas, desde que autênticas e desde que legítimas. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, o que se chama eleição indireta não é nem indireta nem eleição. O que diz aqui com o nome de eleição indireta é um colégio eleitoral adrede preparado, escolhido de maneira mais esdrúxula possível. Participam do colégio eleitoral os estados com o mesmo peso. São Paulo indica 6 representantes, Roraima indica 6 representantes, Minas indica 6 representantes, o Acre indica 6 representantes, e assim por diante. O Rio Grande do Sul é equiparado a Sergipe. E então a expressão democrática, que é a expressão da maioria, já começa falseada através desse expediente com o qual se procura compor o colégio eleitoral. A gente volta a conversar daqui a um minutinho depois dos comerciais. Até já. O ex-presidente Jânio Quadros defendeu a validade de um mandato tampão, de um governo de transição, para que a eleição do presidente coincidisse com a eleição dos parlamentares. O que o senhor acha dessa ideia? Bem, essa ideia, além de ser defendida prestigiosamente pelo presidente Jânio Quadros, não apenas pela sua expressão de líder popular, mas também pela sua autoridade, o ex-presidente da República, é advogada também pelo meu cordial amigo, o governador Leonel Brizola. Em tese, é examinável, mas eu não vejo como concretizá-la na prática. Porque se a iniciativa que demandaria um consenso seria essa. Pois se nós estamos encontrando as maiores dificuldades para apenas implantar no Brasil as eleições diretas, imagino que não seriam as dificuldades no Congresso para alcançarmos uma reforma desse vulto, dessa extensão e com as suas implicações. Eu acho ainda mais difícil que as diretas. Sem dúvida que sim. Não obstante, se nós alcançarmos um consenso em torno do mandato tampão, com objetivos muito nítidos, muito declarados, muito fixados, de consolidação da ordem democrática, de alteração dos programas e das medidas de natureza econômica e financeira que estão e que a nação já demonstrou repudiá-las. E, por último, em favor de uma política social mais justa, mais humana e mais cristã, eu acho que valeria o preço. O senhor nos disse no início do programa que não há por que trabalhar a opinião pública, porque ela já está decidida, 90%, a favor da eleição direta. Precisa trabalhar o Congresso. Agora, há 2 caminhos colocados no momento. Uma emenda de um deputado do PMDB, o deputado Dani de Oliveira, do Mato Grosso, restabelecendo a eleição direta para presidente, que depende de 2/3 dos deputados e dos senadores. E há agora uma proposta do deputado Albérico Cordeiro, dissidente do PDS, pedindo um plebiscito, que seria decidido por um projeto de lei, para que o próprio eleitorado escolhesse entre a direta e a indireta. Qual desses 2 caminhos o senhor acha mais viável? Bem, eu acho que fazer foi plebiscito, para que saber se o povo quer ou não eleições diretas, faz me lembrar realmente, outro dia o Joemir, num programa de TV, que dizia que a nação está dividida em 2 grupos. Um, fortemente a favor das eleições diretas. É a outra metade, fortemente contra as eleições indiretas. Mas eu acho que esse plebiscito não tem razão de ser. Esse plebiscito vai incidir sobre óbvio, sobre o que já está palpavelmente constatado, que a grande e esmagadora maioria da nação é pelas eleições diretas. Doutor Francisco Guilherme tem uma pergunta para o senhor. Governador, voltando à sua análise sobre as eleições indiretas e considerando a sua visão de estadista e a sua experiência política que nos antecipa de muito os fatos que têm acontecido, principalmente se nós até considerarmos agora que vitoriosa a ideia do consenso, ela foi combatida no próprio partido do PMDB e
como bom mineiro e água mole em pedra dura, tanto bate, a sua tese está sendo vitoriosa. Eu perguntaria o seguinte: no momento em que o grande universo eleitoral brasileiro pleiteia a escolha por eleições diretas a presidente da República, qual seria a sua análise do risco que correria um candidato escolhido por eleições indiretas à revelia desse interesse da população brasileira, que tem se mantido passiva, apesar de todas as crises de toda a natureza política e econômica? A sua pergunta é muito oportuna. O colégio eleitoral é manifestamente divorciado da realidade mental, da realidade sentimental, da realidade política da nação brasileira. O colégio eleitoral em si mesmo já é uma agressão à liberdade do voto e, sobretudo, uma agressão à consciência democrática do nosso povo. O colégio eleitoral, já divorciado por origem da opinião pública brasileira, se amanhã manipulado vier escolher um candidato que tenha a rejeição nacional, esse candidato pode até se eleger nesse colegiado espúrio, mas ele não terá condições de governar. E praz aos céus que, se isso vier a acontecer, que eu esteja sendo um mau profeta. Governador, vamos lembrar um pouquinho, o doutor Francisco Guilherme falou no seu passado, vamos lembrar um pouquinho do seu passado para fazer uma pergunta. O senhor foi preso no Estado Novo, depois foi ministro do Getúlio, isso é lembrado para mostrar como é que o senhor é mineiro, como é que o senhor consegue conciliar as coisas. Mas também se lembra que o senhor foi até o final, mesmo com o presidente Getúlio, foi um dos poucos ministros que insistiu com ele para ele resistir e cumprir a Constituição até o final, assim como o senhor acompanhou o presidente Juscelino e o presidente Jango até o final dos mandatos deles, forçados ou não. Hoje o senhor acha que é mais importante conciliar ou lutar? O senhor acha que hoje é importante se engajar numa campanha pelas diretas e enfrentar esses 2/3 do PDS, ou o senhor acha mais importante tentar conciliar e chegar a uma solução alternativa? Então vamos por parte. Eu fui preso no Estado Novo, porque me opunha à ditadura. Mas fui ministro do presidente Getúlio Vargas no regime constitucional, quando ele foi eleito pelo povo sob a égide de uma Constituição. Com relação à minha conduta em relação ao presidente João Goulart e ao presidente Juscelino Kubitschek, foi aquela ditada pelos mais elementares deveres de honra pessoal, de lealdade e de fidelidade devida realmente a dois amigos que eu sempre muito prezei, muito estimei, com os quais pude colaborar intimamente. Agora, eu sou, por formação, conciliador. E a conciliação em Minas, muito mais do que uma opção política, é da natureza. Eu fui primeiro-ministro, organizei todo um gabinete com representantes de todos os partidos políticos existentes no Congresso. Acho que eu não preciso de exemplo mais frisante, mais claro e mais contundente para mostrar a minha formação conciliadora. Por que eu fiz isso? Porque a situação do Brasil era tão delicada, nós estávamos tão próximos de uma guerra civil, que era necessário, naquele momento, fazer um governo de concentração nacional. E eu não hesitei um instante, pagando um preço muito caro junto aos meus correligionários, em organizar um governo que fosse, naquele momento, uma expressão de todo o universo político do Brasil e que significasse realmente um penhor de garantia para que nós restabelecêssemos a confiança, a ordem e a paz entre todos os brasileiros. Esse objetivo nós alcançamos. Pedindo desculpa por interromper, eu lhe trago aqui uma pergunta de Celina Moreira Franco, historiadora, diretora do Arquivo Nacional, diretora do Centro de Documentação Histórica da Fundação Getúlio Vargas, senhora Wellington Moreira Franco, filha do senador Amaral Peixoto, por tantos anos seu companheiro de PDS, e neta de Getúlio Vargas. Na condição de diretora do Arquivo Nacional, ela recebeu há pouco tempo as atas do Conselho de Ministros no período parlamentarista, de 1961 e 1962, no seu governo. E ficou muito bem impressionada pelo teor das discussões que havia no Conselho de Ministros. As decisões eram tomadas por maioria, depois de um debate que ela considera o mais democrático que já viu documentado na história contemporânea do Brasil. Em que medida os governos hoje são democráticos como foi o parlamentarismo no Brasil? E em que medida
é democrático, nesse sentido, o atual governo de Minas? Em todo regime presidencial traz sempre consigo um germe de autoritarismo. O regime presidencial é um regime personalista, ele traz consigo o carisma do presidente, que é o chefe eleito pelo povo, por conseguinte com uma grande autoridade política e moral sobre todo o governo. No regime presidencial, os ministros são da escolha do presidente da República, são homens da sua confiança, o que já não acontece no sistema parlamentar, que os gabinetes são escolhidos depois de prévia consulta ao Congresso, que o aprova ou o rejeita, ele dá o voto de confiança para que ele possa executar um programa administrativo. O regime democrático, realmente pela sua dinâmica, é muito mais, o regime parlamentar, pela sua dinâmica, é muito mais democrático que o regime presidencial. No regime parlamentar, o personalismo desaparece e as decisões são tomadas em colegiado. E toda decisão tomada em colegiado, ela é antecedida de muita discussão, de um debate, de muito estudo. E enquanto não se tem uma convicção muito nítida da solução a ser adotada, a votação é adiada, novos elementos são obtidos, novos esclarecimentos são solicitados, e quando se toma uma decisão por voto, todos estão votando rigorosamente de acordo com o seu entendimento e a sua convicção. Eu fico muito contente que a Celina tenha feito essa observação, que é realmente hoje, dentro do nosso quadro intelectual, das que mais conhecem a história política do Brasil, é mais do que uma cultura e uma inteligência, é uma criatura que tem um gosto pelas coisas da política e todos os seus conceitos e as suas opiniões devem ser tomados na maior consideração. Governador Constantino, essa opinião que ela emite me deixa profundamente desvanecido. Eu acho que a pressa do Zé Augusto de perguntar de novo, ele não deixou o senhor me responder, eu acho que é justificável, porque a gente tem muita coisa para perguntar para o senhor, e até quem não está aqui está querendo mandar pergunta. Mas não ficou claro para mim, não. O senhor disse que é conciliador. Mas hoje, qual é o caminho? O que o senhor, como governador, pretende fazer agora? Negociar pelas diretas, entrar numa campanha grande, popular, pelas eleições diretas? Qual é o caminho nesse momento? Minha filha, eu tenho uma posição muito clara, muito nítida nesse particular. Eu acho que todo esforço deve ser feito para se encontrar um consenso. Não um consenso no sentido de uma aliança entre partidos, porque isso seria realmente criar um governo elitista no Brasil, totalmente divorciado das estruturas fundamentais da nação e do povo. Quando eu falo consenso, não é em torno de pessoas, não é em torno de partidos, um consenso em torno de um programa de ação política e administrativa. E esse programa devia ser realmente aquele que decorresse de diálogos e de conversas profundas com os sindicatos, os empresários, com as entidades da classe média, com as nossas profissões liberais e com a classe política principalmente, mas inclusive e principalmente com o episcopado e com a universidade. Aí sim nós teremos um programa de governo para a nação e para ser executado no atendimento dos interesses da nação. E o governo não seria organizado para atender a conveniências momentâneas de partidos ou de lideranças, mas para entender a interesses fundamentais e sólidos, definitivos da nação. Governador, no seu dicionário político há duas palavras que são chaves. Uma é conciliação e a outra é consenso. Conciliação em termos de linhas de ação, caracterizando uma linha de ação. Consenso em termos da forma na qual se implementa, ou um dos mecanismos pelos quais se implementa essa linha de ação. Ao mesmo tempo, o senhor colocou hoje a questão de que as eleições diretas seriam talvez uma abertura de uma porta para caminhar, para que o Brasil possa caminhar. Não necessariamente indicam a solução dos problemas. O senhor falou semana passada de 3 crises que o Brasil está vivendo. Crise institucional, crise social e crise econômica. Como que seria a conciliação e o consenso em torno de um programa de resolução da crise social e econômica? Bem, no regime presidencial como nós estamos, todo e qualquer movimento político de maior envergadura e que ambiciona uma maior profundidade só pode partir do governo, eu diria mais explicitamente pelo presidente da República. Você não consegue levar a efeito no regime presidencial, sobretudo no regime presidencial, com acentuadas conotações autoritárias como o nosso, nada é feito que não parta ou não se encerre no presidente da República. Quer dizer, ele tem o poder da iniciativa e tem o poder do veto. Acho que a ele caberia realmente coordenar
comandar, de orientar um grande governo de consenso nacional. Como eu disse, não em torno de pessoas nem em torno de partidos, mas em torno dos problemas fundamentais do povo. Doutor Francisco Guilherme, por favor. Governador, o presidente Figueiredo já entreabriu a porta que dá acesso ao ingresso dele, à história, mas dentro das formas de fazer essa abertura total e se garantir realmente registrado na história, qual seria a atitude, no seu entendimento, que marcaria mais pelas eleições diretas agora, quer dizer, asseguraria com maior tranquilidade a permanência dele na história? Bem, o presidente tem um juramento solene, né, com a nação de fazer do Brasil uma democracia. Esse é um objetivo que a essa altura só pode ser alcançado se o presidente se libertar das suas limitações de natureza partidária e das suas limitações de grupos. Ele tem que se situar realmente numa projeção histórica e assumir decisões em face da história. Acho que o mais acertado seria realmente que ele usasse a sua influência, a sua autoridade para a implantação das eleições diretas e que depois disso, ainda que antes do término do seu mandato, ele não tivesse condições de fazer funcionar uma Assembleia Nacional Constituinte, que ele pelo menos a deixasse convocada. Ele estaria assim, a meu ver, com uma projeção histórica da maior relevância. Governador, o seu governo é um dos poucos que não tem na equipe econômica nenhum ex-assessor do ministro Delfim Neto, chamados Delfim Boys. Mas o senhor foi também, por outro lado, uma das poucas vozes no PMDB que defendeu a necessidade do Brasil fechar o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Como é que o senhor vê a situação econômica do nosso país hoje? A economia pode atrapalhar a política? Não, o entendimento com o Fundo Monetário Internacional sempre me afigurou absolutamente necessário para que nós pudéssemos retomar o fluxo da entrada de recursos internos no Brasil. Se não se fosse feito esse entendimento, eu tenho a impressão que o processo de financiamento das nossas atividades econômicas entraria em colapso, porque nós não estávamos preparados para substituir da noite para o dia a carência desses recursos. Desde o momento que nós entramos para o Fundo Monetário Internacional, não nos restava outra alternativa. Era aceitar as regras do fundo e procurar esgotar todas as possibilidades de entendimento com essa entidade financeira internacional. Essa composição com o fundo vai nos possibilitar esse resto de ano, a partir do dia 23, quando a nossa quarta carta de intenção merece ser aprovada, e todo o ano de 84. Então nós vamos ter realmente um período para recolocar em termos exatos e precisos os nossos problemas econômicos e financeiros. E esses problemas econômicos e financeiros têm que começar por uma renegociação da maior envergadura, ampla e feita com a maior coragem, a maior audácia, no sentido de colocar o nosso endividamento em sintonia com a nossa capacidade de pagamento. O que não é possível é que nós continuemos a arcar com o endividamento que está levando a nação ao desespero. Nós não podemos reduzir o nosso povo a uma estagflação, reduzir o nosso povo ao desemprego, à fome, à miséria, porque não há de ser com isso que nós vamos pagar os nossos devedores. Tem que buscar uma alternativa, né? Sobre isso a gente estava conversando aqui no intervalo e o Dreyfus tem uma pergunta. A ida ao fundo, na realidade, divide a opinião pública. É marcante a rejeição de setores ponderáveis da população a respeito da ida ao fundo e do tipo de negociação que está sendo levado a cabo. E eu queria, portanto, insistir um pouco em cima da questão que eu tinha colocado antes. Quais seriam os pontos centrais de uma programação socioeconômica de reconstrução nacional que poderiam passar pelos caminhos da conciliação e do consenso? Bem, eu acho que a primeira providência, e essa é realmente no campo econômico, mais do que uma convicção nacional, é uma consciência nacional, é que não podemos concordar que o Brasil seja transformado numa colônia do capital estrangeiro. Nós temos que fazer face aos compromissos externos que foram assumidos
de uma maneira altiva e digna, nunca nos submetendo à imposição dos credores, mas daqui para frente situando o nosso endividamento em função da nossa capacidade de pagamento. E a nossa capacidade de pagamento tem um limite. Nós não podemos de maneira nenhuma cercear o nosso processo de desenvolvimento econômico, porque na base da recessão, da estagflação, das concordatas, da falência, da desativação de empresas, do desemprego, ampliando a área da miséria e da fome, pagar o que devemos. Nós só pagaremos o que devemos trabalhando, produzindo e exportando. Governador, a aprovação do 2065 consolidou o ingresso do Brasil no Fundo Monetário e favoreceu o fechamento do balanço de 83. Eu imagino que, embora tenha sido doloroso para a economia brasileira e para os brasileiros, essa medida, que é penosa pelos efeitos que trará para a economia no próximo ano, é a parte mais fácil do acordo com o fundo, porque resolve um problema principalmente do credor, que não recebeu atrasado, não vai receber, mas teve condição de contabilizar a operação sem levá-la à conta de prejuízo dos seus bancos, o que traria para os credores problemas, às vezes, insuperáveis para alguns bancos. Imagino agora que a renegociação propriamente dita, que nos interessa a nós brasileiros, e que deverá ser mais ampla dentro dessa sua análise, que tenha que ter uma carência necessária para nós respirarmos, que tenha um prazo definido e uma taxa de juros 1/3, no mínimo, dessa que se pratica hoje, quer dizer, valor para receber de devedor insolvente tem taxa diferente, taxa diferenciada de credor solvente. Na análise dos 3 últimos anos, essa dívida aumentou em 47 bilhões de dólares por manobras de elevação de juros internacionais e redução de preços de exportação. Agora, a minha questão, a pergunta e pedido de esclarecimento sobre o seu enfoque político é exatamente, considerando que essa renegociação terá um período de comprometimento do Brasil e dos brasileiros de mais de uma década, considerando que o governo está a pouco mais de um ano para terminar o seu mandato, como brasileiros e como político, o senhor não acha que o nível de renegociação teria que ser ampliado, quer dizer, a coletividade, o colegiado de representantes da renegociação não teria que ser mais representativo do que atualmente tem sido? Sem dúvida que sim. O 2065 ele é intrinsecamente mau e é institucionalmente perverso. Jamais se elaborou no Brasil um diploma legal que caísse sobre as classes empresariais, sobretudo as forças do capital e as forças subsidiárias do capital, com tanta violência. E, além do mais, pelo fato de representar uma redução no salário do trabalhador, ele é um decreto que achata o salário, ele é profundamente antipático e não acredito que haja no Brasil ninguém que, tendo que votar o 2065 como se fosse um instrumento autônomo que levasse a ele o seu apoio. Só se compreende o 2065 porque ele significou realmente uma ponte para que nós pudéssemos dar a esse país uma tranquilidade mínima de um ano e pouco que ele carece, para uma reformulação ampla e completa de nossa política econômica e financeira e, sobretudo, porque a sua rejeição significaria um colapso muito sério nas nossas atividades econômicas. Se ele aprovado é ruim, eu tenho para mim que, se não fosse aprovado, as consequências, sobretudo para os trabalhadores, seria muito pior do que essa situação que nós estamos enfrentamos e vamos ainda enfrentar sobre a sua vigência. Mas como ele vai possibilitar realmente um período de tranquilidade, o que se espera é que esse sacrifício enorme que a nação está se impondo para poder obter essa trégua seja bem aproveitado e seja reaproveitada pela renegociação da dívida em termos amplos, em termos os mais seguros possíveis, em termos dos mais objetivos, em termos dos mais precisos.
E isso eu tenho a impressão que é tarefa muito grande demais para um governo ou para um setor de governo. Acho que a solução certa é que apresentou na Argentina agora o presidente eleito Raul Alfonsín. Ele disse que vai nomear uma comissão de alto nível para estudar a renegociação da dívida argentina, que, guardada as proporções de cifras, era em tudo semelhante ao Brasil, não só na sua origem, como na sua natureza e nos seus objetivos. Acho que o governo acertaria se nomeasse uma comissão de alto nível com a participação de empresários e também de representantes do Congresso, e que essa renegociação fosse levada a efeito com toda a desenvoltura da parte do Brasil. Não de mão estendida nem de cabeça baixa, mas numa postura de altivez e de dignidade. Pois é, governador, essa questão toda faz a gente pensar na soberania nacional e no nacionalismo. Hoje a gente estava conversando sobre quando o senhor é primeiro-ministro, o senhor deu um jeitinho mineiro e conseguiu mandar embora a última base militar norte-americana que existia no Brasil, em Fernando de Noronha. Qual é a sua posição hoje sobre a questão nacional? Mas eu nunca deixei nenhuma dúvida no meu comportamento, que sou nacionalista sincero e convicto. Porém não radical. Não radical, não sou xenófobo, isso é outra coisa diferente. Mas sou nacionalista. E não fosse eu discípulo do presidente Getúlio Vargas, que foi aquele que deu ao Brasil a consciência nacionalista para os seus problemas. Antes de Getúlio, o nacionalismo do Brasil era confundido com patriotismo, com brasilidade. Quem criou realmente uma doutrina nacionalista para o Brasil foi o presidente Vargas. E nessa luta que ele sustentou e a qual ele foi ao extremo de dar a sua própria vida, eu estive sempre ao lado dele. O presidente Getúlio Vargas sofreu e denunciou pressões externas contra a política econômica e contra a política externa que ele desenvolvia. O senhor, como primeiro-ministro, além de resolver a questão da base de Fernando de Noronha, teve que também renegociar a dívida externa. Que tipo de pressões políticas o senhor sofreu e que tipo de pressões políticas o senhor acha que o Brasil está sofrendo hoje, nesta renegociação? Bem, naquela ocasião, o volume da dívida externa representava talvez 0,2% do volume da dívida externa de hoje. Quando eu cheguei ao Ministério, no meu governo parlamentarista, nós não devíamos nem 6 bilhões de dólares de dívida externa. Hoje nós estamos devendo a importância astronômica de quase 100 bilhões de dólares. Meio que o quadro era bastante diferente. Mas as negociações que nós levamos a efeito, inclusive uma reforma cambial, que passou despercebida, todas elas foram renegociadas com o Fundo Monetário Internacional, num clima da maior elevação. Nunca negamos ao fundo aquilo que o fundo tinha o direito como grande órgão de orientação da finança internacional. Mas nunca permitimos realmente que nos fosse imposta qualquer vexame ou qualquer situação vexatória. Mas foi necessário mexer no câmbio, até de uma maneira muito sutil, como o senhor está revelando. Sutil. Mas foi necessário mexer também nos salários? Não, a nossa política salarial nunca deu problemas. Nós tivemos, durante a vigência do nosso sistema parlamentar, 48 conflitos salariais. Desses, 46 foram resolvidos em clima de entendimento entre patrões e empregados, com a supervisão do Ministério do Trabalho. E apenas 2 foram à Justiça do Trabalho, e na Justiça do Trabalho foram homologadas as propostas de entendimento. Isso se deve, e eu devo prestar a esse meu colega e companheiro de lutas políticas e até correligionário de partido, governador Franco Montoro, que era na ocasião ministro do Trabalho, e que foi realmente de uma dedicação inexcedível no encaminhar, no coordenar e no encontrar, durante o nosso governo, esse clima que nós poderíamos chamar de paz social. Comparando a renegociação daquela época de agora, você acha que a soberania nacional hoje está mantida? Eu não vejo assim esse perigo de soberania nacional. Eu acho que o nosso crédito financeiro está profundamente abalado, mas o problema da soberania é mais profundo. Fernando. Governador, o senhor acha que um presidente eleito ou um presidente saído do consenso, ele terá condições de alterar as formas de tratamento da dívida externa brasileira? Quanto mais forte politicamente for o presidente, mais autoridade ele terá para enfrentar o problema da dívida externa. O senhor acha que é fundamental para o êxito de uma negociação de amplitude no acerto de nossos compromissos financeiros internacionais que o presidente tenha uma sólida base política interna. De que forma o senhor acha que deve ser alterado o tratamento dessa dívida externa brasileira? Bem, nós estamos devendo perto de 100 bilhões de dólares.
nós estamos pagando de juros, só de juros, mais da metade do que exportamos. Nós ainda temos em nossa balança de pagamentos um déficit que esse ano deve ir de 6 a 8 bilhões de dólares, a despeito de terminarmos a nossa balança comercial com superávites que deve exceder de pouco 6 bilhões de dólares. Isso significa que dentro desse quadro não há solução dentro dos esquemas financeiros tradicionais para o resgate de nossa dívida externa. Então, o que é necessário é que haja realmente um prazo de carência, haja mais do que isso, um escalonamento a longo prazo dessa nossa dívida, e assim nós possamos retomar o processo de desenvolvimento interno e honrarmos o nosso compromisso. Isso de dizer que o Brasil não é um país sério é uma infâmia que se atira sobre a nossa reputação internacional. Não existe país mais sério no mundo do que o Brasil. Pelo contrário, nós temos sido vítimas de terríveis calotes internacionais. Quando foi da guerra de 1918, todos se lembram ainda, vocês são mais novos, mas os mais jovens se lembram, o que foi o calote dos marcos alemães impingidos no Brasil. Quando foi no fim da última guerra, o que nós tivemos que suportar de ferros velhos para atender a imposições da Inglaterra e a imposições da França para resgatar as suas dívidas contraídas com o Brasil num esforço de guerra, é também do conhecimento de todos. Nós podemos citar inúmeros outros casos em que muitas vezes o Brasil foi obrigado a pagar 2 vezes indenizações. É o caso aqui do nosso Banco Hipotecário e Agrícola Brasileiro, que teve uma indenização em termos de cruzeiros, avaliada e determinada pela Justiça Nacional, e que, no entanto, as autoridades francesas, em determinado momento, nos impuseram a renegociar realmente o que já estava pago para nos impor um ressarcimento muito maior do que o justamente devido pela indenização. Inclusive a questão das polonesas, né, governador? A Polonesa já é um país socialista. Nós, se erramos porque não fomos inadvertidos e não tivemos a previsão necessária para operar com um país socialista com a segurança que se impunha. Não é de hoje que o Brasil financia a economia dos países socialistas, porque nós somos no balanço comercial com essas nações, nós somos sempre credores. Nós vamos voltar na questão da polícia com essa pergunta que eu sei que o Zé Augusto quer fazer, porque ele já me contou, mas daqui a 1 minuto, depois dos comerciais. Até já. Zé Augusto está com a pergunta preparada. Querido governador Tancredo Neves, especialmente ao longo das últimas respostas, e à luz de experiências do presente e de um passado que vai do recente até a um período tanto remoto, traçou um verdadeiro programa para o próximo governo, que vai ser eleito, ao que tudo indica, no início de 1985. Agora, o governador diz sempre que não é candidato a presidente e exclui peremptoriamente a sua candidatura, afirmando que tem um compromisso com o eleitorado de Minas que vai até bem além da eleição do próximo presidente. Apesar disso, a candidatura do governador Tancredo Neves está frequentemente no noticiário político, e mesmo fora do noticiário político, ela já foi mencionada como alternativa, ainda que reservadamente, por 2 personalidades políticas que têm, no mínimo, alguma experiência de presidência da República. O ex-presidente Ernesto Geisel e o presidente Figueiredo. Em alguma hipótese, governador, o senhor aceitaria ser presidente? Quem não gostaria de ser presidente do seu país? Essa é a maior glória e a maior honra que um brasileiro pode ambicionar e esperar. Mas o problema não é de querer ser presidente, o problema é de poder ser presidente. E quando eu examino friamente as condicionantes que se antepõem entre a eventual concretização desse desiderato, eu sinto honestamente que eles são intransponíveis. Não é apenas um compromisso de honra que eu tenho com Minas Gerais, de governar o meu povo depois de um pleito árduo, penoso e difícil até o último dia do meu mandato. É a própria Constituição. Eu, para vir a ser candidato a presidente da República na vigência da atual Constituição, eu teria que deixar meu mandato a menos de havê-lo exercido pela metade. Seria uma temeridade, além do mais. E não creio que o povo mineiro compreenderia esta decisão da minha parte. E se o candidato de consenso fosse o senhor? E até eu vou além. Na pior das hipóteses, que seria a manutenção do atual colégio eleitoral, dominado pelo PDS, eu licitaria o nome de pelo menos 2 deputados do PDS
que, dependendo do resultado da convenção do PDS, se dispõe a violar o princípio da fidelidade partidária e a perder o próprio mandato para votar no senhor. Os deputados Norton Macedo e Joaquim dos Santos Filho. Se, de repente, o senhor for o candidato de consenso, Minas tem o direito de exigir que o senhor cumpra até o fim esse contrato? Além do mais, agora, depois que o próprio presidente disse que ele, pessoalmente, não se oporia se o candidato de consenso saísse da oposição. Veja como as coisas são complexas. Para que eu viesse a ser uma hipótese muito remota e distante, candidato de consenso, eu tinha que ser candidato do PDS, tinha que ser candidato do PMDB, teria, por conseguinte, atravessar as duas convenções de um partido e do outro, e basta só mencionar essas ocorrências para verificar como é difícil pensar-se numa candidatura de consenso. Dentro do PMDB, o senhor acha que existem muitas divergências hoje ao senhor? Bem, eu nunca fiz essa experiência, nunca fiz esse teste. Mas é um partido de quadros muito ricos de homens, e um partido possui realmente um elenco de homens públicos em condições de pleitear a presidência da República com toda a autoridade moral e política. Agora, na briga aí pelo Diretório Nacional, parece que o senhor está incumbido de indicar o secretário. O senhor não quer revelar para a gente hoje? Não, a informação não é exata. Foi feita uma composição em Brasília entre os diversos grupos do partido, chegou-se realmente a uma fórmula geral. A secretaria-geral cabe realmente ao grupo chamado Moderada, o que lá está com o nome de Unidade. Mas não é necessariamente um nome de Minas Gerais. Quem que o senhor gostaria de ver lá? Eu espero que seja realmente um homem de Minas que venha emprestar o seu prestígio à Executiva Nacional. Mas isso não foi em nenhum momento objeto de entendimento, de acordo. E eu tenho a impressão que não será isso que vai dificultar a composição da Executiva Nacional. A escolha caberia a quem? A bancada mineira? Sim, isso ficou decidido que será um nome mineiro do Senado ou da Câmara. Ele terá que ser escolhido pelas representações de Minas no Senado e na Câmara. Governador, voltando à questão da sucessão, o governo mineiro, tenho certeza que veria muito bem o governador Tancredo Neves na presidência da República. E, inclusive, eu lembro um exemplo. O governo mineiro, o povo mineiro, se orgulha muito do período JK na presidência da República. E, no entanto, pouca gente se lembra do período JK no governo do Estado. Mas, no entanto, foi realmente a ação do presidente Juscelino Kubitschek como governador que o projetou para que ele tivesse condições de disputar numa eleição das mais árduas, das mais penosas pelo voto direto, a Suprema Magistratura da Nação. O governo dele em Minas, baseado no sobrenome Energia e Transporte, foi realmente notável. Doutor Francisco Guilherme tem uma pergunta sobre o seu governo aqui em Minas. O senhor acaba de dizer que a sua eleição foi penosa, difícil, e nós entendemos porque assistimos a acirrada disputa. Eu perguntaria, já que no nosso entendimento, na política, o modus governandi, o do sistema atual, vigente notadamente quanto à distribuição de recursos, já que a concentração de recursos está feita em Brasília e tem sido madrasta para os governos estaduais e para os municípios, gostaria de ouvir a sua opinião exatamente sobre a defasagem dos recursos que o Estado merece ter em razão de ser o segundo exportador e ter uma alta participação no Produto Interno Bruto Nacional, e os recursos que Brasília parcimoniosamente distribui. E tem distribuído muito pouco para Minas Gerais. É verdade. Nós estamos aqui no regime de conta-gotas. E não é apenas Minas. A situação é de todos os estados. A situação econômica e financeira do país, a necessidade de combater a inflação, está impondo ao governo federal uma política de severidade na aplicação dos seus recursos. O endividamento interno atingiu cifra astronômica que deve superar a casa dos 23 trilhões de cruzeiros até o fim deste ano. Sobre a dívida externa, nós já falamos, não temos que acrescentar nada nesse quadro. Mas que isso obriga realmente um corte muito drástico na distribuição dos recursos por parte do governo federal. E Minas tem sido realmente muito sacrificado. Nós estamos lutando, trabalhando e nos esforçando para manter em Minas o mínimo necessário ao seu desenvolvimento econômico, pagando em dia os seus funcionários, que é uma proeza
realmente extraordinária, recuperando os seus estabelecimentos de crédito e fazendo com que a nossa administração não comprometa em nenhum momento a projeção de Minas no cenário político nacional. Senador, eu queria discutir rapidamente com o senhor mais dois aspectos do seu governo que, num certo sentido, quebram tabus. Um deles é um esboço de reforma agrária que o seu governo vem fazendo e que vem causando, inclusive, uma certa reação da Federação da Agricultura. O outro é a democratização da política mineira com o desmantelamento do Esquadrão da Morte e a perspectiva de, por exemplo, com o agravamento da crise social, se ter que voltar atrás nessa democratização. Quer dizer, gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre esses aspectos. Realmente o problema fundiário em Minas tem seus aspectos agudos, como de resto em todo o Brasil. Nós temos dois focos que são realmente incandescentes. É o de Santa Margarida, no Triângulo Mineiro, e aqui o famoso caso de Cachoeira, onde há 20 anos existe uma luta, uma guerra entre poceiros e empregados. Nós estabelecemos como norma do nosso governo o seguinte: a polícia jamais será usada para desalojar poceiros. Os poceiros instalados com 2, 3, 4, 5 anos serão protegidos no seu direito de posse. Mas nós não concordaremos com a invasão, porque a invasão é realmente um atentado ao direito da propriedade, e a propriedade está protegida pela Constituição, e o dia que nós faltamos com respeito ao cumprimento da Constituição, nós estamos, na realidade, faltando com respeito à nossa própria autoridade ou dando ensejo a que faltem ao respeito à nossa autoridade. Nós já conseguimos lá na região de Jaíba, que é a região que se confina com o Cachoeirinha, assentar para mais de 600 famílias. Tudo isso sem alarde, sem barulho, sem ruído, e essas 600 famílias estão lá já tituladas nas suas terras, vivendo tranquilamente e recebendo outros tipos de ajuda do governo do Estado. Alimentação, medicamento, ferramentas, sementes, tudo que é necessário para que eles possam tirar do seu chão, do seu terreno, o necessário à sua sobrevivência. Mas há uma projeção. Estamos, neste momento, trabalhando junto ao Ministério do Fundiário, entregue ao general Venturini, recursos e meios para algumas desapropriações que já estão amigavelmente ordenadas, para nós promovermos o assentamento de maior número de famílias. Há uma projeção, governador, de, por exemplo, uma espécie de reforma agrária durante o seu governo, ou então uma projeção de assentamento de um determinado número de famílias? Sim, uma reforma agrária dentro das possibilidades. Sabe que a reforma agrária é um programa de investimentos astronômicos. Mas estamos pretendendo fazer uma reforma agrária que será realmente remover os focos de atrito. E, em segundo lugar, removido esses focos de atrito, acertados os poceiros, os rurícolas que se situam nessa área, dá a eles não apenas terra, mas todo outro tipo de assistência necessária a que eles possam realmente ter a sua vida assegurada para eles e a sua família. E mas eu tinha uma acréscima pergunta, como é um assunto que diz respeito a praticamente todos os estados, a todas as polícias, o que não sei o que aconteceu aqui com o Esquadrão da Morte? A pergunta a questão do desmantelamento. Bem, nós assumimos o governo com um compromisso democrático, né? E nós não poderíamos exercer esse compromisso democrático se a polícia também não se democratizasse. Nosso primeiro cuidado foi entregar a Secretaria da Segurança a um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, um nome ilustre nas letras jurídicas de Minas do Brasil, uma personalidade respeitada pela sua força moral, pelo seu caráter e pela sua integridade, e ele só aceitou a Secretaria da Segurança se fosse para exercitá-la dentro da lei, da Constituição e com o máximo respeito aos direitos e às liberdades democráticas. E eu não desejava outra coisa. E estamos realmente, até hoje, até o dia de hoje, mantendo a Polícia de Minas dentro de uma outra concepção, de uma outra filosofia de vida, de um outro estilo de governo. Governador, falar em Esquadrão da Morte... Tinha Esquadrão da Morte aqui? Bem, Tinha, Zé Augusto. Chamava, inclusive, Cravo Vermelho. A população toda conhece. Falar nesse assunto, governador, lembrando... Infelizmente, esses Esquadrões da Morte fora de Minas chamam-se Polícia Mineira. Profundamente vexatória para nós, mas eu fiquei até que injusto. Bom, já que nós estamos falando nesse assunto, que não é agradável, o senhor acha que o atentado à bomba que houve ao Jornal Estado de São Paulo significa de alguma maneira, um ressurgimento desse tipo de atentado no Brasil? Bem, o que se trata de um atentado é nítido, claro, e todas as investigações levadas a efeito até agora não deixam nenhuma dúvida a esse respeito. Um atentado vil, ignóbil, verdadeiramente repugnante,
mas que ele tem inspiração política terrorista é manifesto. E daí a razão porque o Estado de São Paulo vem recebendo manifestações de solidariedade de todos os segmentos da sociedade brasileira. O brasileiro tem horror à violência, mas tem, sobretudo, pavor do terrorismo. O senhor vê nisso um episódio isolado ou ponto de partida de um período de turbulência? Eu tenho a impressão que a reação da sociedade tem sido tão violenta e tão veemente que eu não acredito que esse episódio vai ter recrudescência. Agora, o senhor acha que vão achar os responsáveis? Bem, a polícia de São Paulo é muito bem preparada, muito bem aparelhada, policiais capazes, dignos, competentes. Tenho a impressão que ela, trabalhando juntamente com a Polícia Federal, tem todos os recursos e todos os meios para fazer uma verificação completa do que ocorreu. Governador, eu queria tocar num tema que até agora não foi trabalhado, e é a questão de relações internacionais. Na década de 50, Alemanha e França saíram de um período de grandes atritos e de uma conflagração mundial, decidiram enterrar diferenças e concatenar esforços para a reconstrução nacional. Guardando as diferenças óbvias entre Brasil e Argentina, é possível pensar num próximo governo eleito democraticamente a possibilidade de um eixo Brasília-Buenos Aires para a reconstrução nacional de ambos os países, complementação de economias, complementação de recursos, negociações conjuntas, um eixo que signifique também um ponto de apoio para outros países da América Latina. E em relação a isso, talvez comentar a respeito da visita de Ulisses Guimarães e sua equipe a Buenos Aires. Muito bem, você sabe que na Primeira República a política brasileira foi feita em torno daquele eixo ABC, Argentina, Brasil e Chile. Eu acho que esse eixo deve ser restaurado porque ele é muito importante. Dentro da nossa política internacional nós temos as nossas prioridades. E a prioridade número 1, evidentemente, é a América do Sul. E dentro da América do Sul, os 3 maiores países do continente que devem estar sempre unidos e identificados, porque têm interesses comuns e objetivos comuns, não só de natureza externa, como de natureza externa. E infelizmente, o totalitarismo que passou a governar esses 3 países fez com que esse eixo se rompesse. Ele deve ser restaurado, ele é importante, apenas até com força de resistência e de fortalecimento da soberania das 3 nações do continente. Outro grau de prioridade da nossa política externa são de natureza econômica. Então nós temos relacionamento com os Estados Unidos, temos relação com o mercado comum europeu, e temos relações com o Japão, e infelizmente economicamente, em último lugar, o terceiro mundo. Essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Dentro dela nós temos que viver e procurar sempre sintonizar os nossos interesses com os interesses desse quadro a que eu estou me referindo. Com relação aos nossos entendimentos com a Argentina, eles devem ser os mais amplos possíveis, mais profundos em todas as áreas. Eu acho não apenas uma relação de governo para governo, mas deve haver uma relação de povo para com o povo. Nunca permitir que o Brasil seja utilizado contra a Argentina, nem que o povo argentino seja utilizado contra o Brasil. Não há nada, como dizia o velho Sáenz Pena, que nos separa. Tudo nos une. Isso é uma gloriosa verdade. Governador, a dívida externa também nos une. O senhor seria a favor de um clube ou de um cartel dos devedores para negociar em conjunto com o conjunto dos credores? Eu não sei, em primeiro lugar, se isso consultaria ao interesse das nações devedoras, no caso Argentina e Brasil. É possível que uma frente de negociação não trouxesse vantagem nem para a Argentina e nem para o Brasil. Em segundo lugar, seria uma experiência inédita no mundo. E a gente não tem nada que nos habilite a uma avaliação das consequências de um posicionamento dessa natureza. Governador, nós estamos quase chegando no final do nosso programa. Eu estou impressionada como até agora a gente não conversou nada sobre o homem Tancredo Neves. Eu conversei com os mineiros e eles me disseram que isso era Ele vale muito pouco, né? uma característica muito sua, de conseguir manter muito a privacidade. Agora, aqui no intervalo, o senhor brincou comigo que eu falei na sua idade. E o senhor aqui se mostrou bastante jovial, bastante disposto, aguentando aqui o calor e as interrupções junto com a gente. Quando o senhor estava em campanha, uma das coisas que a concorrência falava é que o senhor tinha muita idade. Embora a sua equipe tenha respondido que Nero tocou fogo em Roma com
30 e poucos anos e Churchill ganhou a guerra com quase 80. Como é que o senhor se sente em relação à sua idade? O senhor se sente um jovem? Eu não tenho complexo da idade. Eu penso a você que o problema de idade é muito mais um problema de espírito do que um problema fisiológico, um problema cronológico. Envelhece quem quer. Ou como dizia o bravo general Mark Arthur, só envelhece quem se despede dos seus ideais. E quem acredita nos seus ideais não envelhece. Então o senhor está pronto para continuar a luta? Enquanto Deus me der força. Essa é realmente a razão de ser da minha vida. Pois é, eu queria, aqui apesar da sua privacidade, eu soube hoje que o senhor não só foi professor do Tele Santana, como o senhor também já jogou seu futebolzinho. Os seus críticos dizem que pode ser que o Tele Santana tenha, nas suas aulas, aprendido a fazer uma seleção com ataque meio fraco. Mas a sua posição quando o senhor jogava bola era meia esquerda. Eu queria que o senhor encerrasse o nosso programa dizendo que o senhor continua sendo o meia esquerda na vida. Mas antes eu queria fazer uma inconfidência. Você fala sobre o governador ter sido professor de Tele. E eu gostaria de dar um testemunho do governador ter sido aluno de um tio meu, professor da Faculdade de Engenharia, Temístocles Barcelos, que me disse, há muitos anos atrás, ter sido o senhor o aluno mais brilhante que passou pelas mãos dele. Eu queria fazer essa confidência. Muito obrigado. Realmente eu me tenho esse título de honra de haver sido aluno do saudoso Temístocles Barcelos. E com relação a ter sido professor de Tele, me honra muito, porque realmente foi um nome que se destacou no esporte brasileiro e acabou tendo sobre os seus ombros a responsabilidade de preparar uma seleção brasileira para uma competição internacional. Eu queria lembrar também que eu fui professor de Otto Lara Rezende, e isso é realmente um título que me desvanece sobre o modo. E a minha esquerda? Se puder fazer um acréscimo à sua pergunta, Joelmir Betti, citado pelo governador no início do programa a propósito do resultado do plebiscito imaginário pelas eleições diretas, Joelmir Betti conta que, terminando uma entrevista com o governador Tancredo Neves, perguntou, agora uma pergunta política, Atlético ou Cruzeiro? Qual foi a resposta? Eu sou América. Quer dizer que a gente vai encerrar mais uma vez com a mineirice, nem Atlético, nem Cruzeiro. Eu queria que o senhor fizesse para nós uma definição do Tancredo Neves. A posição do futebol ainda vale? Não, o Tancredo Neves é um mineiro comum, como todos os outros, desprendido, desambicioso. Um homem que tem os seus princípios, as suas convicções, o seu comportamento ético, que deles não se afasta, nunca os traiu e nunca deles se desertou. E que é um homem que não tem pretensões, não tem prevenções, não tem ódios e não tem ambições. E por isso me considero muito feliz. Governador, eu agradeço muito o senhor ter vindo no Canal Livre, foi uma ótima conversa. Muito obrigado. Agradeço também a vocês que me ajudaram. Uma boa noite para vocês. Declaração dos Direitos Humanos. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E penso eu, todo homem tem direito à felicidade. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Todo homem tem direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. 10 de dezembro de 1948, Assembleia Geral das Nações Unidas.